De mendigo a milionário, a história inspiradora de um homem negro. Você não vai acreditar na história de Alex, o homem que parecia ter tudo contra e, de repente, virou o jogo da vida. Nascido em uma vila, esquecido pelo tempo, onde a pobreza apertava feito abraço frio, ele vivia como mendigo durante anos, enfrentando fome, frio e o olhar desconfiado de quem nem dava chance. Mas nem tudo estava perdido. Algo estranho, quase mágico, começou a acontecer. Dizem que uma noite, enquanto dormia sob estrelas cegantes na savana africana, Alex ouviu sussurros cortantes vindos da mata, vozes que ninguém mais escutava, um chamado que mudou sua alma para sempre. Meses depois, ele apareceu do nada, levando turistas em um velho caminhão, que mais parecia uma extensão da própria selva, guiando aventureiros por paisagens de tirar o fôlego, entre leões que rugiam ao longe e elefantes que cruzavam a estrada como fantasmas pesados. Era mais que um trabalho. Era a sua redenção. A fama de motorista que conhece. Até que numa manhã com um céu duro e cinza, tudo mudou. Enquanto dirigia sua caravana, um grito cortou o ar. Rouco, desesperado, dilacerante. Alex freou como se tivesse levado um soco no peito. Lá, entre as árvores, viu o horror. A mãe de uma das famílias que acompanhava foi atacada brutalmente por um predador invisível no instante exato em que ele estava distraído. As crianças, petrificadas, com olhos escancarados de medo e lágrimas que corriam torrenciais, eram um retrato de desespero puro. O silêncio, depois daquele grito, fez o coração de Alex acelerar, como se fosse explodir. Ele sentiu uma culpa pungente, crua, uma faca girando dentro do peito. Como não a protegeu? Um motorista experiente, acostumado a tantas estradas e perigos, mas impotente diante da crueldade da vida. A selva que antes ele respeitava parecia gritar vingança naquela hora. Movido por vontade quase obsessiva, mergulhou num mistério que o arrastou para longe da rotina. Descobriu que aqueles ataques não eram simples acidentes da natureza. Lendas antigas que sussurrava o vento pelas árvores falavam de espíritos da selva enfurecidos, seres que puniam quem explorava sem respeito. Cada passo seu revelava segredos obscuros e ameaças que ninguém queria encarar. Enquanto Alex cavava fundo, um homem de sorriso largo e olhos frios, o dono do lodge onde os turistas se hospedavam, fazia de tudo para desacreditá-lo. O dinheiro falava alto naquele lugar e a última coisa que ele queria era perder o fluxo constante de turistas que enchiam seu bolso. Reuniões tensas, palavras cortantes, disputas abafadas, tudo para calar Alex. A tensão explodiu de vez quando um novo ataque aconteceu, dessa vez ferindo gravemente o melhor parceiro de Alex. A linha entre proteger e respeitar a natureza ficou fina demais. A dor se tornou física e emocional. A selva não perdoa. Agora, cercado pelos fantasmas da culpa e pelo perigo real, Alex se questiona: será que dá para encontrar redenção em meio ao caos? Ele, um homem que sempre sonhou em deixar um legado, agora enfrenta dilemas que vão muito além das estradas de terra batida. E a selva, essa silenciosa e antiga, parece esperar, aguardando o momento certo para revelar seus segredos mais sombrios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Há só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Alex lutava com os fantasmas da culpa e do medo, cercado pelas sombras da selva, algo inesperado ocorreu. No coração daquelas árvores milenares, um barulho estrondoso quebrou o silêncio pesado do dia, como se a própria natureza estivesse gritando. Os pássaros levantaram voo, o vento uivava como se estivesse alertando sobre uma tragédia iminente. Alex, paralisado, olhou para os passageiros. As expressões deles, mistura de confusão e medo, o transportaram ainda mais para a realidade crua que ele tentava ignorar. Foi aí que tudo mudou. Um rugido ensurdecedor ecoou, mais perto do que qualquer um poderia imaginar, e em um instante, tudo aconteceu. Um corpo escuro e ágil saltou da vegetação, derrubando um dos turistas com um golpe brutal. Alex sentiu o estômago revirar. Era um leão. Mas não era só isso. Ao se aproximar, ele reconheceu a marca nas costas do animal. Era o mesmo leão que ele tinha visto semanas atrás. Aquele que conquistou sua admiração. Mas agora, o olhar daquele predador estava repleto de fúria, como se estivesse buscando por alguém. E foi então que o horrorizado Alex percebeu. Não era só um ataque aleatório. Havia algo pessoal nisso. Os gritos das crianças e o desespero das mães reverberavam em seus ouvidos. Alex se lançou para a frente, tentando salvar o homem que agora estava em luta pela vida. Ele se lembrava das palavras de sua avó, que sempre dizia que a selva não perdoa erros. Nesse momento, porém, o instinto de sobrevivência tomou conta. Ele agarrou um bastão que estava ao seu lado e avançou, mas tudo o que conseguiu foi distrair o leão por um segundo. A cena foi um emaranhado de tensão e desespero. O leão rugiu novamente, e Alex sentiu como se o eco da selva estivesse rindo dele. Mas, em meio ao caos, um estalo. O leão, em um movimento rápido, virou a cabeça, e Alex viu algo que fez seu coração parar. O homem, agora caído no chão, não era só um turista comum, era o traumatizado dono do lote. A conexão atingiu Alex como um soco. Por anos, ele havia acreditado que o dono era apenas um empresário sem escrúpulos. Mas agora ele estava ali, sendo atacado pela própria selva que vendia aos turistas como se fosse o espetáculo exótico. As revelações eram intensas. O homem nunca se importou com a vida selvagem. Ele ignorou os avisos de Alex e incentivou as expedições que quebraram os vales sagrados da selva. O que ele considerava lucro era, na verdade, uma ofensa à natureza. Nesse exato momento, o leão parou e seus olhos encontraram os de Alex. O que era um predador em busca de presa agora parecia carregar um peso maior, uma história não contada, uma relação de traição. O tempo parou e a atmosfera pesou. Com um movimento inesperado, o leão disparou em direção ao lodge, do qual o homem era dono.
O humano que sempre se colocou acima de tudo estava agora nas garras do que desprezou. A selva, com seus segredos obscuros, não estava ali para apenas proteger. Estava ali para cobrar seu preço. Alex, enraizado entre o horror e a realidade, percebeu que poderia ter sido ele. E enquanto observava a cena se desenrolar, um pensamento aterrador tomou conta de sua mente. E se as leis da natureza, desde o início, tivessem sempre sido um reflexo de suas próprias ações? Um grito cortava o ar. Não era só um grito de dor, mas sim um grito de revelação. O mundo que Alex conhecia estava desmoronando. E ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Era hora de enfrentar não apenas a selva, mas a verdade que ecoava dentro dele. O leão desapareceu entre as árvores, levando com ele não apenas um homem, mas verdade sobre si mesmo que Alex jamais teria imaginado. O que mais estaria à espreita, esperando para ser revelado. E enquanto Alex observava o leão desaparecer entre as árvores, algo na atmosfera mudou abruptamente. A selva que antes parecia tão viva, agora se tornava opressiva. O rugido distante do leão ainda ecoava em sua mente, mas havia outro som agora, outro chamado. Ele olhou ao redor, sentindo a tensão subindo como um vapor quente. Os passageiros pareciam em choque. As mães abraçavam suas crianças como se pudessem proteger seus pequenos mundos da violência que acabara de acontecer. No meio de toda aquela confusão, Alex avistou algo se movendo nas sombras. Era uma figura familiar que se aproximava, sua silhueta recortada contra a luz filtre da tarde. Era Mari, sua amiga de infância, que ele não via há anos. Ela estava ali, no coração da selva, e tudo sobre sua presença parecia errado. Sua expressão carregava uma mistura de determinação e desespero, o que fez o peito de Alex apertar. "Mari, o que você está fazendo aqui?" ele gritou, mal acreditando no que via. "Alex, precisa vir comigo, rápido!" Ela respondeu, a urgência em sua voz, cortando a confusão ao redor. "Há algo que precisamos discutir. Não temos muito tempo." Sem entender, mas sentindo que algo grave estava se desenrolando, Alex seguiu Mari. Enquanto se afastavam, as vozes dos turistas se tornaram eco distante. O que ela sabia que ele não sabia? O que estava prestes a ser revelado? Assim que se afastaram, Mari parou e olhou nos olhos de Alex. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. "Você precisa saber a verdade sobre o Lodge, sobre o que realmente acontece por trás das cortinas." Alex franziu a testa. "O que você quer dizer?" Mari hesitou, como se ponderasse suas palavras. Ela então soltou. "A selva não está atacando à toa, Alex. O dono do Lodge. Ele não só desrespeita a natureza, ele está envolvido em algo muito mais profundo. Algo que está machucando a selva e os povos que dela dependem. Ele é parte de um grupo que explora a vida selvagem de maneira ilegal, vendendo partes de animais para mercados negros." A revelação atingiu Alex como um golpe. Ele sempre soubera que o homem era ganancioso, mas não imaginava que ele estivesse tão profundamente envolvido com a maldade. "E eu tenho provas", continuou Mari, seu tom mais grave agora. "Mas eles sabem quem eu sou. Estão procurando por mim. Você precisa entender que não é só uma questão de proteger os turistas. Você está se metendo em algo muito maior, mais perigoso do que a selva pode ensinar." Alex sentiu um frio na espinha.
Ele não estava apenas lidando com a culpa de não ter protegido aqueles que eram importantes para ele. Agora havia um jogo de vida ou morte, bem sob seus pés. Mas o que eu faço com isso? Sua voz tremia. Se o lodge for fechado, quem vai proteger as pessoas, Marie? E quem vai defender a selva? O olhar de Marie se intensificou. Você pode ser a mudança, Alex. Mas não esteja enganado. Esse homem, o dono do lodge, ele não vai desistir fácil. Ele vai fazer tudo para calar você e calar a verdade. De repente, um estrondo cortou o ar. Um som distante, mas familiar. Alex e Mari se entreolharam, o horror refletido em seus rostos. Era o rugido do leão, cada vez mais perto, como se chamasse Alex novamente. E nesse momento, Alex percebeu que a selva não guardava todos os segredos para si. No fundo, ela guardava pela escolha de Alex. A dúvida se instalou. Ele deveria continuar lutando ou sucumbir diante da revelação do seu mundo? Com o coração acelerado, ele sentiu que, independentemente da sua decisão, a selva não seria a única a cobrar seu preço. E enquanto olhava para Mari e depois para as profundezas sombrias da floresta, ele entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Havia um confronto à espreita e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Alex estava paralisado. A urgência na voz de Mari atingiu seu peito com o peso de um tijolo. Havia segredos ocultos, e a selva parecia sussurrar sobre eles. Ele precisava entender, mas a tensão era palpável, como se cada som se tornasse uma batida de tambor. O rugido do leão ainda ecoava, carregando consigo um aviso sinistro. O que ele faria com essa nova informação? Mais rápido, Alex! A voz de Mari o puxou de volta à realidade. Eles estavam longe dos turistas, mas a sombra do perigo ainda o cercava. Ele respirou fundo, tentando calmar a tempestade em sua mente. Então, o que podemos fazer? Perguntou, o coração acelerado. Se o Lodge está envolvido em algo tão sombrio, precisamos expor isso. Mas como? Antes que Mari pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu atrás deles. Um movimento rápido e abrupto entre as árvores revertia a esperança de Alex em puro pavor. O leão, agora uivando e correndo na direção deles, saltou do mato, como se estivesse em uma caça. Mas o que se seguiu foi ainda mais chocante. Ao seu lado, uma figura conhecida. Um homem de sorriso largo, o dono do lodge. Alex, Mari! Ele gritou com os olhos arregalados, evidenciando um terror que Alex nunca havia visto. Vocês têm que entender, eu estava preso, não foi minha escolha. O tempo congelou. Alex ficou atordoado. Pai de várias das fraquezas da selva, agora parecia estar ali, implorando. Mas Mari não hesitou. Você disse que sabia respeitar a natureza, mas suas ações não provam isso. O que você fez com os animais, com as pessoas, era para o bem de todos, eu prometo. O Lodge, ele é um escudo, um jeito de proteger a selva. Ele gesticulou freneticamente, enquanto o leão hesitava, como se estivesse indeciso. E então, em um golpe de craque, um estalo cortante. Algo abalou a terra. Alex olhou para o leão, que parecia mais do que um animal em fúria. Havia uma compreensão profunda nos olhos do animal. Era como se o leão soubesse de algo que Alex ainda não tinha detectado. Algo terrível. Não, isso não é possível. O homem começou a se desesperar, girando os olhos entre Alex e Mari. Com um movimento brusco, ele tirou uma arma de sua cintura e o mundo de Alex virou de ponta cabeça. Vocês devem ficar longe disso. Não podem saber. A cena se arrastava em câmera lenta.
A adrenalina disparou. O rugido do leão ecoava. Um aviso para todos que ousavam desrespeitar a selva. Mas o que estava por vir? Alex sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e raiva. Você não pode fazer isso! Mari gritou, seus olhos brilhando com um fogo que Alex nunca imaginou que ela poderia ter. Ele percebeu que aquela mensagem era muito mais que uma continuidade do que eles estavam, em última análise, tentando proteger. Então, com um movimento rápido, o homem apontou a arma para o leão. O ar ficou pesado e Alex sentiu que sua vida inteira havia chegado a um ponto crítico. Não era apenas um jogo entre homem e natureza. Agora estavam todos entrelaçados em um queixo de morte e revelação. E como um milagre, o leão, em um último rugido profundo e ressonante, avançou. Alex gritou, mas não havia tempo. O que aconteceria a seguir mudaria tudo. A selva aguardava ansiosa, mas Alex não sabia se isso seria seu fim ou seu começo. Se a verdade que Mari revelou era a luz ou a sombra que consumiria todos eles. E ele ainda não sabia o que a história revelaria. Alex estava paralisado. O tremor de medo cruzou seu corpo e a tensão era palpável. O rugido do leão soava como um ultimato e tudo em seu interior gritava para agir. O dono do Lodge, perdido em desespero, apontava a arma para o majestoso animal. E o mundo parecia se dividir em dois, a vida e a morte. Você não pode! Alex gritou. Mas era tarde demais. O homem pressionou o gatilho. O estampido ecoou pela selva, e o som foi seguido de um rugido estrondoso. O leão se lançou para a frente, mas em um movimento ágil desviou da bala. A adrenalina explodiu, e a tensão se desprendeu como uma flecha disparada. Alex sentiu uma onda de determinação tomar conta dele. Saia da frente! Ele gritou para Mari e se lançou em direção ao dono do Lodge. O homem estava tão focado em sua própria sobrevivência que não percebeu Alex se aproximando até que foi bruscamente empurrado para o lado. A mente de Alex trabalhava freneticamente. Era o momento de afastar a ameaça, e foi isso que ele fez. Num golpe de força, conseguiu desarmar o empresário. A arma caiu ao chão e um clamor de alívio percorreu os passageiros que estavam perto. Mas o terror ainda estava longe de acabar. Oi, você está bem? Alex perguntou ao homem, se forçando a manter a calma, mesmo sabendo que por trás daquele sorriso ele escondia muito mais. O dono do Lodge exigia um controle que agora estava prestes a se perder. Era um jogo de toda a selva em risco. Mas o que aconteceu a seguir fez o coração de Alex disparar. O rugido do leão, que antes parecia distante, se transformou em algo visceral. Em um movimento rápido, o animal decidiu que agora era hora de atacar. Mas ao invés de avançar para se vingar do homem que disparou contra ele, o leão parou. Seus olhos, cheios de uma inteligência implacável, se fixaram em Alex. Como se o leão reconhecesse em Alex uma conexão ancestral. Ele não quer atacar. Ele está aqui por um motivo. Alex soltou, enquanto sentia que o próprio chão sob seus pés estava prestes a desmoronar. Mas, nesse exato momento, algo ainda mais chocante despontou na cena. Mari, que estava ao lado, começou a mudar. O olhar de sua amiga se transformou em algo mais sombrio e calculista. Uma frieza que Alex nunca tinha notado antes.
E antes que ele pudesse compreender, ela deu um passo à frente. O que você fez, Alex? Ela questionou, sua voz agora nítida e diferente. A emoção que antes lhe aquecia parecia se dissipar, tornando-se algo gélido. Você deveria ter ficado em seu lugar. A selva não precisa de você. Apenas entorpece a verdade. Alex sentiu um choque. O que estava acontecendo? Mari estava se revelando como um elemento muito mais profundo do que ele imaginava. A conexão que ele pensou que tinha com ela se tornara uma máscara. Mari, o que você está dizendo? Você não é assim. Ele tentou argumentar, mas já era tarde. Ela se virou para o dono do lodge, um sorriso sarcástico se espalhando pelo rosto. Agora tudo faz sentido. A proteção, a selva. Você e eu estivemos negociando apenas por um tempo, não é mesmo? Alex mal pôde acreditar. Vocês dois estavam juntos? O que está acontecendo? O homem olhou para Alex com a resignação de quem já sabia que sua mentira havia sido descoberta. Na verdade, Alex, fui eu quem trouxe Mari de volta. Ela tem suas próprias razões para estar aqui, e não são necessariamente boas. E naquele momento, a conexão entre todos eles se rompeu. O leão, ainda parado, observava silenciosamente a dança de traições, pronto para agir. Alex começou a sentir que, em um piscar de olhos, tudo o que acreditou saber, sua amizade, suas certezas, estava desmoronando. Você vai ter que escolher um lado, Alex, disse Mari, agora como uma serpente pronta para picar. A selva cobra seus preços e você apenas atrapalha os planos. O rugido do leão ecoou novamente, mais forte e insistente. E enquanto a realidade se tornava mais difícil de suportar, Alex entendia. A selva não guardava apenas os segredos dela, mas também os deles. O que mais ele não sabia? E o que viria a seguir diante de tantas traições e revelações? A selva estava prestes a explodir em verdades que iriam mudar tudo. Alex estava paralisado. O tremor de medo cruzava seu corpo. Na sua frente, o dono do lodge estava em um estado de desespero absoluto, segurando a arma, enquanto Mari revelava uma faceta que Alex nunca imaginou que existisse. O rugido do leão ecoava nas árvores, uma advertência clamando pela atenção. A tensão aumentava e tudo parecia prestes a explodir. Por que você fez isso, Mari? A voz de Alex saiu entrecortada. Ele mal conseguia processar a traição à sua frente. Mas antes que ela pudesse responder, algo mudou no ar. Um som tremendo, como se a terra estivesse se partindo, fez com que todos se virassem. E no meio do choque, um grupo de homens apareceu, armados e determinados, saindo da vegetação como sombras. Ela! Um deles gritou, apontando para Mari. O dono do lodge ficou branco como um papel. Ela tem as provas. O estômago de Alex se embrulhou. Provas? O que Mari havia escondido? A selva que antes parecia mágica, agora parecia uma armadilha mortal. Os homens se aproximaram, cerrando os punhos, com uma intenção que Alexandra não tinha como ignorar. Ou você devolve o que roubou, ou vamos ter que resolver isso de outro jeito, disse um deles, passando a mão pelo cabo de uma faca. Mari, com um ar decidido, olhou diretamente para Alex. Essa é a realidade, Alex. Há muito mais em jogo do que você pode imaginar. O lodge, o dinheiro, tudo isso é só uma parte.
O que eu tenho em mãos podem mudar tudo. Alex sentia que o chão se movia sob seus pés. Mas isso não pode ser verdade. Esse não é o nosso mundo. Ele queria acreditar que tudo o que estava acontecendo era apenas um pesadelo. Você é inocente demais, Mari disse, com uma frieza que queimava. A selva não está apenas se defendendo. As pessoas aqui estão longe de serem boas. Você precisa decidir de que lado você está antes que seja tarde demais. Nesse momento, um grito cortou o ar. Era de um dos turistas que havia sido apanhado na confusão. Um dos homens armados havia atacado. A cena virou um caos, com pessoas correndo, gritando, e Alex percebeu que o leão estava mais perto do que pensava. Era como se ele estivesse lá para proteger a selva e a verdade em meio ao horror. "Cuidado!" Alex gritou, mas o aviso chegou tarde demais. O leão avançou, os olhos fixos nos homens armados, com uma fúria desconhecida. Os gritos aumentaram e, em um instante, a situação escalou além de qualquer controle. Um dos homens apontou a arma, mas o leão estava mais rápido. Um movimento perfeito, e o homem estava no chão. Um silêncio pesado pairou. Todos assistiam em estado de choque. Alex devaneou. Será que a natureza estava finalmente cobrando seu preço? Mas logo depois, Mari se virou. O olhar em seu rosto agora era de pura determinação. Isso não termina aqui. O verdadeiro líder por trás disso tudo está apenas começando a se mover. E nesse segundo, um novo estrondo ecoou. Não era o rugido do leão, mas o som de um helicóptero cortando o céu. Alex olhou para cima, em pânico. O que mais estava por vir? Atrás dele, outra reviravolta. O dono do lodge, agora implacável, se levantou. Vocês não entendem. Mari só trouxe mais problemas. Ela sempre soube do que estava acontecendo e fez parte disso. O acusador ecoava, e as palavras dele atingiram Alex como balas. Mari ficou em silêncio por um momento. Então, como se um raio tivesse atingido sua mente. Alex percebeu se ela estava ligada a tudo isso. Qual era o seu papel real? Ele sentiu a verdade desmoronar ao seu redor. O banco de dados da selva não guardava apenas segredos. Guardava traições muito mais profundas e pessoais do que ele jamais poderia imaginar. O helicóptero descia e o som da lâmina cortando o ar tomou conta de tudo. Alex olhou para Mari e depois para o dono do lodge. O que mais eles estavam escondendo? E o que aquela revelação poderia significar para seu futuro? Cada segundo era uma bomba relógio prestes a explodir, e seus instintos gritavam que o caos que se desenrolava era apenas o começo de algo muito maior. Alex estava paralisado. O tremor de medo cruzava seu corpo. A presença do helicóptero cortando o céu só aumentava a sensação de que o caos que se desenrolava estava além de seu controle. O dono do lodge, com a expressão distorcida pela tensão, parecia entender que a situação estava prestes a sair de seu domínio. "Vocês não têm ideia do que podem estar provocando!" ele gritou, sua voz tensa. Mas Alex, quase em transe, sentia apenas o peso das revelações que Mari havia trazido à tona. O leão majestoso e aterrador permanecia parado, observando tudo como um juiz silencioso. Então, em um momento de pura adrenalina, uma explosão irrompeu do helicóptero.
Um tremor ressoou pela terra, e todos se viraram, estupefatos. O homem do Lodge olhou horrorizado, como se soubesse que algo terrível estava para acontecer. O quê? De repente, uma figura conhecida emerge do helicóptero, balançando a cabeça, com uma expressão de determinação e urgência. Era o chefe da tribo local, McKenna, que Alex nunca pensou que veria ali. Seu olhar era como de um predador. Eu não estou aqui para negociar, McKenna bradou, e sua voz ressoou como um trovão. Vocês estão prestes a cruzar uma linha que não podem voltar atrás. O ambiente estava em choque. Os homens armados, que antes pareciam imbatíveis, pararam, confusos diante do poder de McKenna. Alex, de repente, sentiu uma onda de esperança. A tribo tinha uma conexão com a selva que ninguém poderia ignorar. Era o poder da ancestralidade, uma força que os homens armados não podiam compreender. Mas então, uma reviravolta. Um segundo homem desceu do helicóptero e Alex sentiu seu coração parar. Era o irmão de Mari. Ele carregava em seu rosto um misto de dor e raiva. E quando se aproximou, a tensão cresceu como uma tempestade prestes a desabar. Mari! O que você fez? Eu pensei que estava contigo. Os olhos de Mari se abriram como se a vida tivesse sido sugada deles. Kofi, você não entende. Eu fiz o que precisava ser feito. A desconexão entre os dois era palpável. Alex assistia paralisado enquanto as revelações se empilhavam. Precisava? Ou você estava se divertindo com isso? Kofi gritou, um fervor na voz que emanava dor. Você está em algo maior do que nós. Não é só a selva. É nossa família que está em jogo. À medida que as palavras dele ecoavam, Alex começou a entender. Mari não estava apenas vivendo uma vida secreta. Ela estava profundamente enredada em algo sombrio que envolvia não só a selva, mas também sua própria linhagem. A selva, espessa e ameaçadora, parecia reagir à tensão e ao desespero que cresciam a cada segundo. Os pássaros silenciaram e um vento gélido atravessou o espaço, como se a própria natureza estivesse esperando o desenrolar do próximo ato. Mari, agora com o rosto empalidecendo, lutou para se manter firme. Eu só queria proteger vocês. O Lodge, os turistas, tudo isso estava se desmoronando e eu tive que fazer escolhas difíceis. Difíceis ou erradas? Kofi retrucou, a amargura drenando suas palavras. Você se tornou parte do problema e não da solução. Alex sentiu uma onda de confusão, medo e indignação. O que mais ele não sabia sobre Mari? A conexão entre eles, que parecia tão forte, era um fio prestes a se cortar. O leão, imóvel e atento, simbolizava não só a selva, mas o próprio instinto de sobrevivência deles. E quando o silêncio se estabeleceu, um rugido profundo cortou o ar novamente. Mas desta vez, era como se a selva também estivesse pedindo uma escolha. Qual deles se colocaria do lado certo? O coração de Alex disparou enquanto se perguntava o que mais estava oculto nas sombras que cercavam aquela selva e que revelações estavam por vir. A reviravolta era nítida e a pergunta pairava no ar. Quem era realmente Mari e qual seria o preço que cada um deles teria que pagar? Alex estava paralisado. O silêncio pesava como uma pedra no peito e o ar estava denso com tensão.
O olhar entre Mari e Kofi era um campo de batalha de emoções. E o rugido do leão soava como o trovão distante de uma tempestade prestes a eclodir. As palavras de Makena, o líder da tribo, reverberavam em sua mente. O relógio estava rodando e a verdade não esperava. Você nunca foi do lado certo, Mari. Kofi acusou, sua voz tremendo entre a raiva e a vulnerabilidade. Por que me trouxe para isso? Mari estava perdida em um furor de emoções, mas de repente parecia mais determinada do que nunca. Se não fosse por mim, Kofi, vocês nunca saberiam o que estava acontecendo. Ela gesticulou, sua voz cortando o ar como uma faca. Mas antes que Kofi pudesse responder, o helicóptero fez um ruído quase ensurdecedor ao se preparar para pousar. As lâminas cortavam o céu, levantando poeira e detritos ao redor. Mas a atenção de Alex foi rapidamente desviada. Algo se misturava na poeira. Uma sombra emergiu e o coração de Alex parou. Era uma mulher, vestida com um uniforme de caça, e ela não estava sozinha. Uma equipe de homens armados desceu rapidamente atrás dela. Alex conhecia aquele familiar brilho nas armas. Eles eram caçadores, vindos para reivindicar o que quer que estivesse sendo escondido. Mas algo tinha mudado. A líder da equipe não era apenas mais uma caçadora. Aproveitem-nos de quem está por baixo, ela gritou. E Alex reconheceu seu rosto. Era a irmã de Kofi, uma mulher com quem ele havia compartilhado risadas e histórias ao redor da fogueira da vila. A cachorrinha que tinha treinado com tanta paciência a buscava, flutuando como um fantasma entre eles. O que você está fazendo aqui, Lúcia? Kofi perguntou, seu tom mudando de raiva para confusão. Seu coração ganhando vida com a lufada de esperança. Mas o olhar de Lúcia era agora frio, determinado, como se ela tivesse feito uma escolha muito além do que qualquer um esperava. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas, ela declarou, apontando diretamente para Mari. Você traiu a natureza, Mari, e os de sua linhagem também. As palavras soaram como um golpe, e a revelação atingiu Alex como um soco no estômago. Mari não era apenas uma aliada. Ela tinha uma conexão com todos eles que até então parecia insignificante. O que Lúcia estava insinuando? E então, o imprevisto aconteceu. O leão, que havia estado parado, sem se mover, deu um passo à frente com uma força primitiva. Ele rugiu, e o som vibrou através da selva, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado da fera. Os caçadores hesitaram, descrentes. Agora não, gritou Lúcia. Mas era tarde demais. O leão se lançou em direção a um dos caçadores, atingindo-o com uma força tão pura que fez a selva tremer. Era como se a selva estivesse finalmente se vingando da opressão e do sofrimento que tinha suportado. Corra! Alex gritou enquanto se lançava na direção de Mari, na esperança de tirá-la daquele caos. Ele sentiu que a vida dela dependia disso, mas naquele momento tudo parecia uma miragem. A luta era pessoal agora. Makena, observando tudo, bradou ordens para os homens da tribo se afastarem. Não interfiram. O leão está apenas reclamando seu direito. Um grito cortou o ar. Kofi enfrentou Lúcia. Você não pode fazer isso. O que você realmente quer? Mas a resposta não era simples. Lúcia revelou que todos estavam
de algum modo envolvidos no plano traçado pelas forças malignas que ameaçavam a própria essência da selva. A verdadeira batalha não se tratava apenas da selva e de como os homens lidavam com ela. Era uma guerra contra algo muito mais sombrio. Enquanto os ecos das balas trovejaram na floresta, tudo se reorganizava. Alex percebeu que a luta que se desenrolava não era apenas entre eles e caçadores. Havia uma maldição ancestral revelando-se. E a verdade era mais empolgante e assustadora do que qualquer leão. O céu escureceu e uma tempestade se aproximou, não apenas na forma de nuvens, mas como uma tempestade de revelações que mudariam suas vidas para sempre. O que mais eles não sabiam? As perguntas queimavam como lava em seus corações. E quando o verdadeiro horror se manifestasse, quem estaria do lado certo? Alex estava paralisado. O silêncio pesava como uma pedra no peito e o ar estava denso com tensão. O olhar entre Mari e Kofi era um campo de batalha de emoções, e o rugido do leão soava como o trovão distante de uma tempestade prestes a eclodir. As palavras de Makena, o líder da tribo, reverberavam em sua mente. O relógio estava rodando e a verdade não esperava. Você nunca foi do lado certo, Mari. Kofi a acusou, sua voz tremendo, entre a raiva e a vulnerabilidade. Por quê me trouxe para isso? Mari estava perdida em um furor de emoções, mas de repente parecia mais determinada do que nunca. Se não fosse por mim, Kofi, vocês nunca saberiam o que estava acontecendo. Ela gesticulou, sua voz cortando o ar como uma faca. Mas antes que Kofi pudesse responder, o helicóptero fez um ruído quase ensurdecedor ao se preparar para pousar. As lâminas cortavam o céu, levantando poeira e detritos ao redor. Mas a atenção de Alex foi rapidamente desviada. Algo se misturava na poeira. Uma sombra emergiu e o coração de Alex parou. Era uma mulher, vestida com um uniforme de caça. E ela não estava sozinha. Uma equipe de homens armados desceu rapidamente atrás dela. Alex conhecia aquele familiar brilho nas armas. Eles eram caçadores, vindos para reivindicar o que quer que estivesse sendo escondido. Mas algo tinha mudado. A líder da equipe não era apenas mais uma caçadora. Aproveitem-nos de quem está por baixo. Ela gritou e Alex reconheceu seu rosto. Era a irmã de Kofi, uma mulher com quem ele havia compartilhado risadas e histórias ao redor da fogueira da vila. A cachorrinha que tinha treinado com tanta paciência a buscava, flutuando como um fantasma entre eles. O que você está fazendo aqui, Lúcia? Kofi perguntou, seu tom mudando de raiva para confusão, seu coração ganhando vida com a lufada de esperança. Mas o olhar de Lúcia era agora frio, determinado, como se ela tivesse feito uma escolha muito além do que qualquer um esperava. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas, ela declarou, apontando diretamente para Mari. Você traiu a natureza, Mari, e os de sua linhagem também. As palavras soaram como um golpe, e a revelação atingiu Alex como um soco no estômago. Mari não era apenas uma aliada. Ela tinha uma conexão com todos eles que até então parecia insignificante. O que Lúcia estava insinuando? Então, o imprevisto aconteceu. O leão, que havia estado parado, sem se mover, deu um passo à frente, com uma força primitiva. Ele rugiu e o som vibrou através da selva, como se a própria terra estivesse respondendo ao chamado da fera. Os caçadores hesitaram, descrentes. Agora não! Gritou Lúcia, mas era tarde demais. O leão se lançou em direção a um dos caçadores.
atingindo-o com uma força tão pura que fez a selva tremer. Era como se a selva estivesse finalmente se vingando da opressão e do sofrimento que tinha suportado. "Corra!" Alex gritou, enquanto se lançava na direção de Mari, na esperança de tirá-la daquele caos. Ele sentiu que a vida nela dependia disso, mas naquele momento tudo parecia uma miragem. A luta era pessoal agora. Makena, observando tudo, bradou ordens para os homens da tribo se afastarem. "Não interfiram! O leão está apenas reclamando seu direito." Um grito cortou o ar. Kofi enfrentou Lúcia. "Você não pode fazer isso! O que você realmente quer?" Mas a resposta não era simples. Lúcia revelou que todos estavam, de algum modo, envolvidos no plano traçado pelas forças malignas que ameaçavam a própria essência da selva. A verdadeira batalha não se tratava apenas da selva e de como os homens lidavam com ela. Era uma guerra contra algo muito mais sombrio. Enquanto os ecos das balas trovejaram na floresta, tudo se reorganizava. Alex percebeu que a luta que se desenrolava não era apenas entre eles e caçadores. Havia uma maldição ancestral revelando-se. E a verdade era mais empolgante e assustadora do que qualquer leão. O céu escureceu e uma tempestade se aproximou, não apenas na forma de nuvens, mas como uma tempestade de revelações que mudariam suas vidas para sempre. O que mais eles não sabiam? As perguntas queimavam como lava em seus corações. A tensão estava a 1000, e a palavra traidor ecoava em sua mente. Então um estrondo de trovão cortou o ar, e um raio atingiu a árvore próxima, fazendo todos caírem no chão. E um novo grito irrompeu. Era Lúcia, que agora em uma reviravolta totalmente chocante, revelava a verdade. "Vocês não entendem? Eu sou a guardiã da selva. O que faço é para proteger nosso legado e eliminar aqueles que ameaçam a vida aqui." O mundo de Alex virou de cabeça para baixo. Lúcia, sua amiga de infância, amiga de Kofi, estava ali revelando uma nova verdade. E se a selva não apenas chamasse a verdade, mas também a fizesse? As chamas da batalha começaram a se acirrar, e Alex olhou para Mari, buscando a resposta. "Então, você sempre soube?" Ele estava ficando cada vez mais confuso. "Você e Lúcia, vocês estão do mesmo lado." O olhar de Mari esbravejava misto de raiva e dor. "O que você não entende, Alex, é que a selva nunca foi só um lar para nós. É uma entidade e nós somos parte dela. Tentei te proteger. A culpa não é só minha." E nesse instante, uma sombra mais poderosa se ergueu por trás deles. E Alex entendeu que a batalha estava apenas começando. Na selva, os verdadeiros inimigos eram muito mais do que se podia imaginar. O que mais estaria por vir? As verdades estavam se desdobrando, e a escuridão parecia estar prestes a consumir tudo. E a selva? Ela aguardava, atenta e silenciosa, enquanto novos segredos começavam a emergir das sombras. Alex estava ofegante. A tensão pairava no ar como um manto sufocante, e o rugido do leão ainda reverberava. O choque na expressão de Kofi e a determinação nos olhos de Lúcia eram palpáveis. Mari, agora frente a frente com sua família e seu passado, parecia uma sombra do que era. "Chega." "Goto Makena, o líder tribal. Este ciclo de dor precisa terminar agora." A autoridade em sua voz soou como um trovão, fazendo todos pararem para ouvir.
Os caçadores hesitaram, suas armas baixando um pouco. Mas a fúria de Mari estava à flor da pele. Eu lutei por vocês, sempre. Não é justo me apontarem como a vilã. Sua voz tremia de emoção. A selva clama por proteção e ninguém a escuta. Todos silenciaram. O leão parou. A respiração pesada. E os ventos pareciam sussurrar entre as árvores, como se a própria selva estivesse decidindo quem realmente merecia viver. Alex, sentindo o peso do instante, decidiu que era hora de agir. Precisamos nos unir. Ele tentou. A selva não é apenas um campo de batalha, é nosso lar. Se não lutarmos juntos, seremos destruídos. Suas palavras soaram firmes no silêncio crescente. Ele olhou para Kofi e Lúcia implorando por compreensão. Muitas vezes, o inimigo não é quem aparece primeiro. O olhar de Kofi se suavizou e ele simplesmente assentiu. Alex tem razão. O que fazemos pode mudar o futuro da selva. As palavras flutuaram no ar e mesmo Lúcia pareceu hesitar. O rugido do leão ecoou novamente, e então a atmosfera se rompeu. Cada um começou a perceber que as linhas entre bem e mal eram embaçadas. Alex sentiu uma onda de esperança. Ele manteve os olhos sobre Mari. Nós estamos juntos. Ou não estamos? Ela respirou fundo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu só queria proteger nossa herança. Sua fragilidade na voz a tornou mais humana. Não percebi que estava prejudicando vocês. McKenna deu um passo à frente. Então é hora de redimir o que foi perdido. Ele gesticulou em direção ao céu, onde as nuvens começavam a se dissipar. A selva oferece segundas chances, se você estiver disposto a lutar por ela. E assim, em um movimento coletivo, o grupo se uniu sob a sombra da árvore sagrada, um símbolo de renascimento. As armas foram deixadas de lado e juntos começaram a formular um plano para trabalhar com a selva em vez de lutar contra ela. O passado era pesado, mas havia um futuro a ser construído. Os caçadores, percebendo a mudança de maré, recuaram. A força da união de um grupo que decidiu proteger seu lar era inabalável. Alex olhou ao redor. Kofi, Lúcia, Mari e até mesmo o leão, que agora parecia um guardião. Tudo fazia parte de um novo começo. Mas nem tudo estava resolvido. Uma sombra pairava sobre eles, e Alex sentiu que a batalha estava longe de acabar. O ar estava embebido em esperança, mas com um leve toque de incerteza. As cicatrizes do passado permaneceriam, e a selva ainda guardava segredos profundos. O que mais eles precisariam enfrentar? E a verdadeira questão ecoava em sua mente. A união era suficiente contra as forças que ameaçavam tudo o que amavam? Antes que pudesse refletir mais sobre isso, um vento gelado varreu a clareira, como um lembrete sombrio do que ainda estava por vir. A selva estava viva, mas as armadilhas da ganância e da traição estavam apenas começando a surgir. E agora, amigo, é a sua vez de fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder nenhuma história incrível que vem por aí. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Sua participação é crucial. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.
Sua voz faz toda a diferença.